Olá, sejam muito bem-vindos nesse podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é dono de uma hamburgueria perto de casa. É uma hamburgueria sensacional. Atendimento impecável, hambúrguer saboroso, de qualidade. E é claro que eu fiz lá o convite lá e ele não recusou. Hoje eu tô aqui com o Ricardo, empresário, para falar sobre a Império Hamburgueria. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com você, participar, né, desse podcast. Primeira vez, primeiro podcast, então estou muito ansioso para ver qual que vai ser o resultado. Eu tenho certeza que vai ser um resultado com muita excelência e nós conseguiremos trazer um conteúdo valoroso para que nós assim consigamos tirar algo bom e positivo. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito o convite. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. E a primeira é o seguinte: quem é o Ricardo, além do empresário? Como você se definiria para quem ainda não te conhece? Bom, Danilo, o Ricardo, acho que começa lá atrás, né? Eu sempre tive diferentes tratos, porque desde pequeno eu cresci num ambiente que eu tive que saber lidar com dois estados. Como assim? Minha mãe e meu pai são separados desde pequeno, então eu tive que aprender e ter a malemolência de conseguir ter um trato com uma família e ter um trato com outra família que tem um princípio totalmente diferente, né? Sim, Eu dou um exemplo, um pai mais liberal e uma mãe mais conservadora, né? Então, desde pequeno eu tive que ter esse conhecimento, esse feeling de conseguir, eu tenho que saber separar uma coisa da outra, lidar com uma coisa, lidar com uma situação e com outra situação totalmente diferente. Então, acho que a mentalidade profissional e de empreender começou aí, quando eu já era pequeno, no qual quando eu estava com meu pai, que tratar de uma forma diferente de quando eu estava com minha mãe. Né? Minha mãe, a família da minha mãe é evangélica e a família do meu pai católico. Então, tive que trabalhar com práticas diferentes e conseguir ter a minha persona, né? Então, isso daí que surgiu o Ricardo. E aí, com o tempo, foi tendo diversas situações que nós fomos crescendo, aprendendo, e com isso, eu posso falar que hoje eu criei uma certa bagagem que me estimula e me ajuda a conseguir lidar com determinadas situações e dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, porque isso é sim. muito relativo, né? Uhum, O sim. nosso dia a dia, a gente sempre vai achar situações que vai pegar a gente de calça curta e vai falar, meu, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação, né? Mas eu acredito assim, que se existe a situação, é porque há a solução, né? Então, acho que Com isso é muito certeza. importante. Sim. Então, o Ricardo, hoje em dia, eu vejo muito pelos feedbacks que eu tenho das pessoas. O Ricardo é uma pessoa do bem, uma pessoa que procura, né? Isso às vezes até é algo que é meio dificultoso para mim, não conseguir falar para a pessoa, meu, não é assim, não é assado, né? Agora que eu estou aprendendo com os empreendimentos, com os investimentos que eu tenho feito, e também com as pessoas certas, agregar valor e crescer muito mais e conseguir contribuir com todos que estão ao nosso redor, porque eu acho que assim, todos temos um princípio, né? Sim. E esse princípio é ditado pela regra, né? Pela lei, é a lei do céu. Então Deus permite você passar por momentos que vai trazer maturidade para você servir. Eu falo, hoje o Ricardo, diferente do Ricardo quando era criança, ele estar na Terra é o que? É servir o próximo, ajudar o próximo. Da mesma forma que a missão de Jesus Cristo foi essa, e a missão de todos nós que queremos o bem e queremos ter um lugar positivo, tem que ser assim, né? Servir e ajudar o próximo. Com certeza, perfeito, né? E pelo que você conta, assim, você teve desde muito cedo, né? Desde muito pequeno, ter que fazer essa gestão, né? De mundos completamente distintos, né? Que era o Sim, cenário ali do seu pai e da sua mãe. E isso já estava sendo formatado ali, o Ricardo, né? sim, isso E, mesmo. e você contou algo também que me chamou muito a atenção, e é verdade, viu, gente? Ele é muito carismático, né? Às vezes eu passo ali, quando Obrigado. eu tô subindo, a hamburgueria dele fica bem na esquina de casa, né? Sempre quando eu passo ali, ele sempre com um sorriso no rosto, ô irmão, tudo bem? Bom dia. Né, às vezes eu vou lá dar um abraço, assim, é uma carisma dele que eu acredito que faz toda a diferença, né? A gente tem visto aí um mundo bem frio, né, em relação às pessoas, então esse seu jeito carismático é cativador,
né? Obrigado, obrigado. Então, assim, é algo que faz toda a diferença. Parabéns por isso, continue sempre assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito bem, né? Eu tenho aqui uma segunda pergunta. Bom, você já empreendeu em outros negócios antes? Com qual deles você sentiu maior conexão e por quê? Sim, já empreendi em algumas outras, em alguns outros momentos, em alguns outros negócios, né? Eu brincava muito com a minha noiva, né? Quando eu tinha ela comigo, que era, pô, com a família toda, pô, você é o menino de 20 negócios, porque é assim, como todo empresário quando tá começando, tem diversas e diversas ideias. E muitas das vezes não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, não vai ser a terceira que você vai conseguir tirar do papel e conseguir ter o êxito, né? E da mesma forma fui eu. Já tentei de diversas coisas, desde criar uma marca de café, pensar em criar uma marca de churros para vender na rua, suco de laranja, em diversas situações, né? E por muito tempo da minha vida, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, né? E ali naquela multinacional eu aprendi demais, desde os meus 15 anos que eu trabalhei ali. Então eu falo que ali, dos meus 15 anos, que foi quando eu iniciei, até os meus 22, 23 anos, que foi quando eu saí, eu criei uma bagagem muito grande e ali eu consegui distinguir a diferença entre o Ricardo adolescente, menino, para Ricardo homem, onde eu tive que aprender a ter responsabilidade aos 17 anos, né? O meu chefe, né? O meu antigo chefe, que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele foi um homem que me ajudou demais, né? Tanto no crescimento pessoal quanto profissional, com diversos conselhos, dando diversas oportunidades para mim, né? Com 17 anos eu tive que ter responsabilidade suficiente de ir tomar conta por um mês da filial de Santos, né? Sempre trabalhei com tecnologia, né? Então, eu falo, a minha área base é tecnologia, né? A Legal, área legal. do ramo alimentício eu tô entrando agora, mas é algo que eu tô gostando bastante de investir, né? Então, tudo começou lá atrás, né? E eu lembro como se fosse hoje a minha primeira entrevista, né? Foi ali onde não sabia nem como lidar, como se portar numa entrevista. Sim. E aí eu lembro como se fosse ontem, que eu fiquei ansioso, comecei a ver vídeo no YouTube, como que faria, como se portava na Quem entrevista, nunca? né? E aquilo foi mexendo comigo, eu falei, Sim. meu, e agora, como que vai ser? Aí eu lembro até hoje, isso fixou muito na minha mente, eu vi lá, tava vendo um vídeo do rapaz explicando, né, como se portar, e ele falou assim, ó, quando você chegar na sala da entrevista, você fica de pé até que o seu gestor, o seu entrevistador, peça para você sentar. E Sim. assim foi, né, eu, com a minha inocência, cheguei lá na sala de reunião, o meu gestor, né, o meu antigo gestor, que ele não gosta que chamasse ele de chefe, não, não sou chefe, quem tem chefe é índio, né, aí eu dava risada, então foi um cara que me ensinou bastante. Então, eu lembro que eu fiquei de pé ali, ele, pô, o que você tá fazendo? Senta, pô, senta. E ali ele começou a me mostrar um mundo corporativo diferente. Sim. Foi onde eu comecei a Legal. entender como que é você estar do lado, o quê? Sendo uma pessoa contratada. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Até Sim. antes de empreender, antes de começar a investir, tem que ter isso, essa afinidade de saber como que é o outro lado, como que é ser contratado, porque assim você vai ter sensibilidade de futuramente, quando você abrir o seu negócio, você tratar bem o seu funcionário, Sim. né? Então eu comecei como CLT, trabalhando nessa multinacional, e aí passou-se o tempo, e em conjunto com o CLT, eu tive uma vontade muito grande de investir, né, a abrir algo para mim. Eu falei, meu, eu acho que o meu foco é eu seguir e conseguir servir, como eu sempre falo, servir as pessoas, né? Porque você ser empreendedor, né? Você ser dono de um negócio é muito além de você ser só o dono, é você Sim. cativar as pessoas, você ajudar, dar oportunidade, né? E muitas das vezes ensinar essa pessoa, né? Então acho que isso é muito importante. E eu aprendi muito nesse período. Então aí em conjunto eu abri minha agência de marketing digital, foi quando estourou, né? Todo mundo queria ter uma agência, todo mundo queria trabalhar com isso, foi bem no boom ali. E aí eu abri a minha agência. Trabalhava de carreira solo, porém chegou um determinado momento que eu vi que eu não estava dando conta de tudo sozinho. E aí foi onde eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo, né? Aí eu consegui montar uma equipe com 5 pessoas, tava até que performando bem, porém, por algum motivo
que nós não sabemos, não sei ainda qual que é esse motivo, mas um dia eu creio que toda ação tem uma reação, no momento certo a gente vai entender o porquê de cada coisa. Acabou não dando certo com essas pessoas, aí a gente acabou terminando, né, o nosso vínculo, né, com essas pessoas, e eu voltei a ter a carreira solo. E aí, nesse meio tempo, aconteceu algo muito forte na minha vida, né? Que foi quando eu perdi minha noiva. Então, nesse exato momento, foi onde eu tive que ter a virada de chave, porque a minha noiva era uma pessoa que estava presente quase 24 horas comigo, né? Porque a gente estava junto sempre, né? Eu ajudava muito ela me ajudava. Ela, numa determinada parte da vida ali, profissional, ela trabalhou comigo naquela multinacional. Então, quando eu chegava na empresa depois que tudo aconteceu, eu olhava assim pra sala, que eu tinha uma sala de frente com a minha sala onde ela sentava. Eu me deparava com aquilo e eu pensava assim, pô, eu não vou conseguir continuar desse jeito. Então eu preciso achar uma válvula de escape, achar algo que vai conseguir suprir e me ajudar a passar por esse momento muito difícil. Sim. Eu acho que esse é o momento mais difícil do ser humano, né? Com Da certeza. perca de alguém, principalmente quando você ama. E aí foi aonde eu falo assim, você usa o limão para fazer limonada. Eu falei assim, eu não posso ficar parado. E aí, conversando com diversas pessoas, pensando em diversas ideias de empreender, de investir, aí foi aonde eu tive o contato com o Guilherme, né, que é o dono da franquia da Império Hamburgueria. Ele é lá de Presidente Prudente, ele é o esposo da prima da minha noiva. E aí, quando eu tive o contato com ele, eu falei, tô querendo empreender, fazer uma coisa diferente, né? Eu trabalhava na época, eu saí da empresa e estava fazendo manutenção de computador, fazendo alguns bicos, né? Sim. Mas o meu foco era abrir alguma coisa, indiferente do que seja, mas ocupar a minha mente, né? E quando eu conversei com ele, ele falou, eu tô querendo muito abrir a Império Hamburgueria em São Paulo, né? E aí, o que você acha? Eu falei, irmão, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, né? Porque o ser humano tem muito aquilo, vamos protelar, não sei, vamos ver, Isso é verdade. vamos ver como que vai ser mais pra frente, mas não, Sim. eu aprendi que quando você quer empreender, você tem que largar a mão de ficar protelando as coisas, mas sim, mesmo que você não saiba se vai dar certo ou não, é tentar. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Exato, não existe aquilo, tipo, tem o tempo certo pra isso. Vou esperar mais um pouco, ainda não é o tempo, não. O tempo muitas vezes é esse tempo do que você fala assim, poxa, e agora? Eu tenho só o limão aqui, vou fazer uma limonada. Né? Tipo, porque muitas pessoas usam acaba protelando muito e voltam para ciclos, né? A pessoa tem um espírito empreendedor. Volta para ciclos de CLT e ela não tá mais sentindo a vontade nisso, né? Fala assim, preciso, né, um dia, não vai cair nada do céu, assim, do nada, né? Você precisa, muitas vezes, se desafiar, né? Sim. Viver com medo é viver pela metade, uma frase que eu ouvi uma vez e segurou ela até hoje comigo. Né? Então, que bom que você teve essa iniciativa, encontrou essa parceria, né, para conseguir empreender. Imagino que não foi fácil. Não foi. E isso é uma coisa que a gente vai chegar no ponto também que, nesse período aí da Império Hamburgueria, nós já temos 4 meses aqui em São Paulo, né, com a sede em São Paulo. E desses 4 meses, eu não tem como eu falar pra vocês que chegou um momento que eu falei, eu acho que não vai dar certo. Sim. Teve momentos que eu de fato achei que não ia dar certo. Mas acho que assim, o que tem que ficar é a perseverança, entendeu? Você falar assim, eu acho que não vai dar certo, mas eu só acho, né? Eu tenho que ter certeza que vai dar certo, porque se você tem a certeza, vai acontecer. É aquilo. Se você não colocar fé no negócio, você não vai conseguir conquistar. Você não vai conseguir ver a montanha mover de lugar, né? Então, acho que sim, você acreditando, é muito difícil que não dê. Porque é aquilo, quando você faz o bem, você busca o bem na terra, automaticamente você vai colher o bem. É o que eu costumo falar para as pessoas. Sim. Você não planta maçã para colher morango, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte que todos nós temos que levar. Então, de fato, foi algo muito novo, né? Esse investimento, né? Investir no ramo alimentício, investir na hamburgueria, ver a obra acontecer, ver os desafios que é você montar um negócio do zero, né? Desde achar o local para você, o melhor local para você abrir o seu modelo de negócio, fazer um estudo mercadológico, né? Você trabalhar com diversas plataformas, você trabalhar com pessoas diferentes, porque acho que
a maior dificuldade do ser humano é lidar com outro ser humano, né? Você Isso é verdade. conseguir, o quê? Ter uma boa administração, uma boa gestão e conseguir ter uma afinidade com a pessoa, né? Acho que isso é o Sim, mais difícil, porque cada um tem um pensamento diferente, cada um tem um jeito diferente, sim. Tem que né? estar Então, eu acho que isso é blindado, muito né? importante. E às Sim, vezes você tem a sua crença, a sua fé naquilo que você, o seu foco, né? Tem que suportar o processo, que muitas vezes não é fácil, e muitas vezes você vai lidar com pessoas que até na boa intenção dela, né? Ela vem dar um conselho assim, meu, você não acha que está sendo muito empolgado, não está muito exagerado, não? E você tem que sim, lidar com essa diversidade no momento onde você não tá, tá passando por uma luta interna ali. Eu falei, poxa, meu, tá difícil mesmo, real, tá difícil. Mas eu tenho esperança e fé de que aquilo vai se concretizar. E de sim, repente, no meio do caminho, você encontra pessoas como essa, que às vezes, na boa intenção daquela pessoa, é querer, mas muitas vezes tá tirando ali de você aquilo que você, a sua visão. sim, Então, sim, ter algo blindado, né, estar blindado com esse tipo de comentário, até mesmo pessoas também né, de má índole também que vêm na sim, inveja, né, querer tirar sei lá, fazer coisas, falar coisas, às vezes pessoas que você coloca na sua equipe, né, ter que lidar com isso. sim, Poxa, a pessoa não está somando mais comigo, o que eu faço? Né? sim, Então, a sim, vida do empresário não é não é fácil, né? Você contou aí, né, quando você começou ali, pesquisou na internet, né, para fazer ali uma entrevista. Pô, que legal que você encontrou uma pessoa generosa nessa entrevista, sim, né? sim, Falou sim. assim, não, chefe é coisa, é de índio. Eu É, nunca gostei também de chamar, né, chama de chefe, meus né? superiores de chefe. Eu achava algo muito... Para mim, um bom líder não precisa disso. Sim, Tem uns que sim. gostam, né? E fica assim, ah, eu sou seu chefe. Infla o ego, né? Infla o Infla o ego do ego, ser né? humano. Eu acho que o ego é uma coisa que faz mal primeiro para quem tem, né? Sim, E outra para quem fica alimentando no outro, né? E fica, né? Eu acho isso tão irrelevante. Então, quando você encontra um bom líder, você consegue ter uma referência, né? Então, você vê ele é uma pessoa que você estava todo engessado, preparado com. Eu também eu lembro quando eu estava na minha primeira entrevista, eu ficava assim, putz, eu não posso ficar batendo o pé, eu tenho que estar com uma postura, pô, não posso ficar aqui segurando a caneta desse jeito. E aí a gente não flui, sim, né? E aí quando uma pessoa encontra, vê que a gente tá ali engessado, não, peraí, vamos conversar aqui de igual para igual. É tão gostoso, porque daí sim, você sim, se sente pertencente desde o início. Fala, eu sim, quero fazer parte disso. E aí imagine quando você entrou ali naquela empresa e falou, poxa, né, eu acho que é um lugar que eu quero pertencer. Agora, quando você se depara com uma pessoa que quer aproveitar da situação, assim, ah, tem mais um aqui para me chamar de chefe, tem mais um, né? Aí, meu, não dá certo, o projeto dele acaba também não indo muito bem, sim, 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 sim. né? Porque ele não tem parcerias, né? Então, eu acho legal, né, você ter contado tudo isso, desde o momento também que você teve ali muita parceria da sua esposa, que não foi fácil, né? A perda, né? E você ter que lidar Sim, com isso. Muitas vezes, né, a gente está passando por alguma coisa e algo inesperado acontece, e é difícil porque a gente não sabe, né? O luto é uma coisa que a gente não é preparado para ele, né? sim, Então, quando acontece, se não for uma força do alto, né, como você mesmo falou, assim, algo que vem de Deus, e cada um tem a sua forma de encontrar Deus nas coisas, né? sim, Eu falo porque eu também creio bastante, então quando eu perdi meu pai também não foi um processo fácil, mas parece que as coisas aconteceram, né? sim, E sim, eu me senti forte para isso, mesmo não tendo uma receita para isso, para dar, sim, né? sim, Uma receita para falar como que você faz quando você passa por uma perda. Mas, infelizmente, de um lado, mas felizmente parece que você encontra uma força de algo que a sua vida, ela continua, continua, né? sim, E aí as coisas aconteceram com você. É legal você trazer isso também. E não é fácil para ninguém que está começando, virar uma chave não é uma coisa que é muito fácil de fazer, né? sim, Tem que ter foco. Primeiro você está entusiasmado, você desenha isso, escreve numa folha. Depois, quando você vai exercer isso no dia a dia, você lidar com as adversidades e você tem que ser muito forte, blindado, sim, para sim, que aquele projeto ele não morra, né? sim. E parabéns pelo que você está fazendo ali na hamburgueria, né? Obrigado, Meu, você obrigado. acreditou ali, poxa, aquele estabelecimento ali, eu estava até comentando com ele antes, né? Tinha algumas pizzarias que não mexiam em nada ali. Só Sim, mudava ali né? Trocava de pizzaria. Saía uma, entrava outra. Mas ele não, ele fez uma inovação ali e logo mais a gente vai mostrar também como que tá essa hamburgueria. sim, A gente vai sim. fazer uma parte 2. É, e isso é muito legal, por quê? Porque isso puxa Sim, para um gatilho que é
pô, nem sempre como você falou, nem sempre como a gente coloca no papel é como vai ser, né? Sim, Então, o foco ali da hamburgueria inicial era o quê? Era trabalhar 100% no delivery, né? Não ter sim. espaço para as pessoas comerem ali, né? Só que é aquilo, às vezes acontecem coisas muito diferentes do que a gente imagina, né? O propósito é muito diferente. Então, Sim. ali quando a gente começou, de fato, não tinha um balcão, não sei se você lembra, tinha um É, balcão, tava não bem tinha simples. espaço para as pessoas sentarem, Sim. e mesmo assim as pessoas Era queriam tipo pra estar ali. despachar ali mesmo pra Isso, delivery, né? isso. E as pessoas queriam estar ali sentado, conversando, batendo um papo. E de acordo com aquela situação que eu me adequei e vi ali, falei, meu, tá, eu tenho que trazer um conforto maior para os meus clientes, tá? O que que eu vou fazer? Aí, da noite pro dia, falei, meu, vou derrubar esse muro, vamos fazer isso, isso, isso. E a gente acabou modificando muito aquele espaço que de séculos para cá vinha mantendo o certo padrão. Eu acho que assim, Sim, para todo mundo que quer empreender, você tem que quebrar os padrões, né? Você tem que sim, ser diferente, você tem que ter essa ansiedade, essa ânsia de falar assim, meu, eu quero fazer diferente, eu quero fazer acontecer, entendeu? E não só falar, mas você colocar a mão na massa, né? Você sim, ter iniciativa, falar, não, eu vou bater no peito, eu vou resolver, eu vou conseguir colocar em prática isso. Mesmo que você não sabe se vai dar certo ou não, é sim. você ir para cima, né? Acho que isso foi também o que me motivou. E aí as pessoas perguntam, tá, qual que foi o ponto inicial que fez você abrir a hamburgueria? O que que te levou a ter essa força, a te levar a esse patamar de abrir uma hamburgueria no momento que, se você olhar, todo mundo tá abrindo hamburgueria, todo mundo tá abrindo algo no ramo alimentício. O que que te trouxe isso? Foi que, primeiramente, foi essa força que eu tirei, né, que eu falo assim, veio da minha noiva, né, eu falo, meu, se não tivesse acontecido tudo esse processo de 6 anos que eu estive com ela, que eu Sim. amadureci demais com ela, que foi aonde esses 6 anos junto, foi aonde eu falo assim, eu tive a verdadeira conversão, né? Porque a conversão não vem do dia para a noite, né? A conversão, tanto espiritual quanto material, ela é gradativa, é um dia de Sim. cada vez, Uhum. né? E você vai aprendendo com seus erros. E automaticamente esses 6 anos que eu estive com ela foi quando eu mais aprendi, né, a lidar com as situações, a lidar com os problemas em conjunto, que é muito mais complexo você lidar com o problema quando você tem uma dependência de alguém, né? Porque Sim. você deixa de pensar, eu tô pensando só por mim. Se der algum problema, eu consigo resolver e acabou. Quando você pensa, pô, aconteceu isso e isso vai afetar a pessoa que está comigo. Então, acho que isso aí foi o que me conseguiu me dar engajamento e força e sabedoria para gerir uma empresa. Porque quando você vai gerir uma empresa, gerir um negócio, você tem que entender que não é só você. Se der um problema com você, todo mundo que faz parte desse ciclo, né, do seu negócio, vai ser afetado, Sim. né? Eu acredito muito na pirâmide de ponta cabeça, né? O dono tá embaixo e em Sim. cima vem toda a base. Então, se você não der uma boa estrutura para os seus colaboradores, para os seus funcionários, como que você vai conseguir ter um negócio de sucesso? Né? Sim. Então, eu entendo muito e creio muito nisso, né? Pô, que legal. Né, até mesmo pelo que você contou, né, você aprendeu muito com a sua esposa, né, e o Uhum. legado dela continua, Continua, né. Olha só continua, que legal, né. continua. Então, assim, através da sua vida ali, você fazendo isso, você aprendeu muito com ela, né, e a forma como você vem hoje sendo direcionado, né, para fazer as coisas. E o Ricardo, gente, ele tem apenas 26 anos, hein. Já tem uma bagagem, né, uma bagagem aí repleta aí de superações, né, de realizações, e muita coisa ainda vai acontecer, meu amigo. Sim, amém, amém. Muita coisa grande vai acontecer, isso é só o começo. E eu tenho aqui mais uma terceira pergunta. Bom, em que momento na sua vida você percebeu que tinha um perfil empreendedor? Houve alguma influência ou experiência marcante? A influência foi essa que eu acabei de falar, Sim, né? Que sim. foi, Tá bem tipo, a relacionada essa perca, pergunta. a Sim, perca da minha noiva, né? Mas essa vontade de empreender já vem de muito tempo atrás. Eu só não tinha o quê? O estímulo, não tinha sim, a motivação para conseguir empreender. E eu acho que
isso acontece com a maioria das pessoas. Você não tem um estímulo, né? Você pensa assim, pô, eu quero empreender, eu quero mudar minha vida, mas eu não tô disposto ainda a largar, tipo, o que tá me prendendo e não tá deixando eu crescer, Sim. né? Então, nesse exato momento, quando eu tive a perca da minha noiva, foi quando eu falei, meu, agora ou nunca. Eu já Sim. passei pelo a pior dor que acho que um homem pode ter, que é a Sim. perca, Uhum. né? Então agora eu não tenho mais medo de nada, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir pra cima. Se não der certo aqui, vamos tentar ali. Se não der certo lá, vamos tentar lá. Uma hora vai dar certo. É como eu disse, fazendo as coisas certas, automaticamente vai dar certo o resultado final, Sim, né? Então eu acredito muito nisso. com certeza. Isso mesmo. Bom, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje na gestão da Império Hamburgueria? Acho que um dos maiores desafios foi encontrar alguém para trabalhar comigo. Sim, Esse foi o maior desafio, porque eu vejo como tá o mercado, as pessoas hoje em dia, tá muito complicado. Por quê? Porque eu fiz 10 contatos. sim, Desses 10 contatos, todos falaram que ia, mas acabou que nenhum foi. sim, Então, o maior desafio é você conseguir lidar com as pessoas, só que você também ter o trato com elas, conseguir fazer que fique de uma forma positiva para ela, para que ela continue com você e de fato queira crescer junto, né? sim, Atualmente a gente tá trabalhando em 4 pessoas na hamburgueria, sim, né? Eu fico ali na parte da frente, administração, caixa, e também ali no comercial, né? Que eu mais gosto de fazer, que é conversar com as pessoas, brincar, essas coisas. sim, Tem o Vini, né? Que é o meu sócio operacional. Ele fica ali na operação, ajuda muito o pessoal ali na chapa, na batata, até ali no processo de montagem do lanche. Temos também lá também o Mike, ele recentemente ele começou a trabalhar com a gente, né? legal. Mas é um rapaz muito esforçado, tá crescendo bastante, está desenvolvendo bastante. E nós temos também uma freelance, né? Que ela começou com a gente recente, inclusive hoje vai ser a primeira vez dela, né? Lá na operação mesmo, Sim, para se adequar, se organizar. Então, acho que assim, o mais difícil é você lidar com as pessoas, sim, né? E os demais a gente vai tirando de letra, né? Porque, pô, é você controlar um fluxo de caixa, é você ter organização com compras de insumos, é você controlar a saída e entrada de dinheiro, sim. né? Então, acho que isso tudo a gente consegue relevar colocando processos e métodos, né? Mas já o trato com as pessoas é muito mais sensível, né? Porque é de pessoa a pessoa. O Sim, jeito que você trata com um é totalmente diferente de como você vai tratar com a outra pessoa, né? sim. Então, esse é o maior desafio É que eu uma- vejo. é um desafio, assim, que eu acho que muitos empresários enfrentam de fato, né? É difícil encontrar uma pessoa que vibre igual, né, igual você, assim, né? Igual Sim, você que está empreendendo, né? Você encontrar alguém que vibre como você, né? Então, alguém que acredite no projeto, né? Alguém que esteja ali para sim, somar verdadeiramente, porque inicialmente, às vezes um bate-papo, né? Às vezes uma pessoa quando ela quer, ela topa entrar na oportunidade, ela demonstra algo que de repente no percurso pode, né? Não ser aquilo que você falou, poxa, mas não foi isso que combinamos, né? sim, sim, Então, imagino que não deve ser fácil, mas é uma questão de experimentos também, né? Sempre sim, acaba surgindo uma ali exatamente. que você pode falar, putz, esse daqui é meu braço direito, Sim, né? Aí exatamente, você vai exatamente. identificando, né? Pô, Sim. mas bacana. E o que motivou essa pergunta, eu acho que, né, você já trouxe aqui, que a Império Hamburgueria, ela é uma franquia, né? Isso mesmo. E aqui o que motivou a criação da Império Hamburgueria, talvez eu perguntaria, o que motivou você a escolher a Império Hamburgueria? Por que a Império Hamburgueria? Eu penso assim, a gente tem que parar de querer recriar a roda. Não, eu acho que assim, a gente tem que parar de querer criar a roda, Sim, mas sim melhorar a roda, né? Então eu acredito assim, todo mundo tá querendo abrir uma hamburgueria. Por que de vez abrir uma hamburgueria, você já não pegar uma marca, né, que já tem uma certa fama, um certo conhecimento, uma certa carteira de cliente, uma identidade, e fazer ela crescer junto com você, né? Então, eu meio que pensei nisso, pô, eu não, de vez eu abrir uma hamburgueria do zero, já que tem essa oportunidade, né?
do meu sócio, o Guilherme, ele falou assim, meu, eu quero ir para São Paulo, quero levar minha marca para aí. Falei assim, eu acho que vai ser muito melhor, muito mais vantajoso eu trazer uma marca que já está consolidada no interior de São Paulo para São Paulo e crescer ela do que eu criar uma do zero e ser só mais uma, entendeu? Uhum. Então, o foco foi trazer essa marca com a qualidade do interior, que o nosso foco de fato na Império Hamburgueria é a qualidade. O Sim. nosso molho verde é diferente, né? Nós temos a opção do Monte Seu Burger, isso é muito legal, porque tem gente que não gosta de Personalizado. comer, tem gente que não gosta de comer picles e ela não gosta de alface, mas ela gosta de tomate, gosta de uma rúcula, e nem sempre o nosso cardápio vai suprir o gosto de todo mundo, né? Então, com o Monte Seu Burger, você consegue montar de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Pô, eu não posso comer rúcula porque eu tenho alergia. Então eu vou colocar um tomate, um alface, eu vou colocar um queijo gorgonzola. Hoje eu não quero comer um cheddar porque eu não gosto, tem queijo prato. Então você consegue montar de acordo com com o seu desejo, com o que você realmente gosta, né? Por exemplo, nós trazemos tudo muito aberto para o cliente. Se você vê na hamburgueria, a nossa cozinha é aberta. Na nossa região aqui é muito difícil você ver uma hamburgueria, algo que voltado para o ramo alimentício, que mostre, né, como que é o seu modelo de negócio, como que você trabalha. Então, se você ir lá na Império Hamburgueria aqui na unidade de São Paulo, você vai ver que é tudo aberto e você vai conseguir ver todos os processos, desde a hora que a carne sai da chapa até a montagem do lanche até chegar na sua mesa, né? Então a Legal. gente preza muito por isso e a qualidade também, né? Nós temos nosso pão, não é um pão industrial, é um pão. Nós fechamos com uma panificadora para ela fazer o pão de acordo com a qualidade que nós queremos, né? Que é trazer o máximo de qualidade para o cliente. A nossa carne também é uma carne de 100% de excelência, né? São blends muito satisfatórios e bons. E também, né, os nossos produtos, nós trabalhamos sempre com produtos de qualidade, trazendo isso para o nosso cliente final, né? E com isso a gente está tendo bastante resultado, né? Trazendo essa visibilidade para o cliente e mostrar para ele o que ele está comendo. Legal. Muito bom. Realmente ali são várias opções. Eu já degustei algumas ali e realmente é de qualidade, hein? Cozinha ali, realmente dá para Sim, acompanhar o processo. É bem isso que você falou, né? Parabéns aí pela escolha, obrigado. então, da Império Hamburgueria. Obrigado, obrigado. Bom, então a gente tem mais uma aqui, né? Qual foi o momento mais difícil desde a abertura da hamburgueria? Um momento assim que você vê como algo desafiador, de repente, O momento mais difícil é o começo. ao começo. É o começo. Porque você não tem base nenhuma, né? Você não sabe como vai ser. Então, por exemplo, uma obra que era para demorar 2 meses da hamburgueria, demorou quase 4 meses para a gente conseguir, porque entra dificuldade nisso, aí é difícil você achar mão de obra, é difícil para você montar, você monta a estrutura desse jeito, só que aí você olha e fala, meu, não vai se adequar com o que eu tenho em mente de trazer. Então, o principal, a principal dificuldade é o início É o mesmo ali, início. você dar o pontapé inicial, colocar a operação para funcionar, colocar as pessoas certas, achar as pessoas certas, montar toda uma cartela de cliente, você conseguir trazer o que? A afinidade, colocar o seu negócio para funcionar. E no começo, é claro, é muito difícil você falar assim, pô, eu vou abrir, já vou ter lucro, já vou conseguir prosperar. Não é assim, é um dia de cada vez, Sim, né? sim, Então, verdade. o desafio para mim foi sempre no início, O começo no é começo. mais complexo, mas é um momento que você está investindo, né? Sim, E aí sim. você não pode parar, Não, senão, né, você vai isso, prejuízo. Aí você fala, poxa, agora eu já estou aqui em andamento e tem que continuar acreditando, persistindo, né? E depois você vai vendo os resultados, aquilo vai te dando motivação, né? Daí você sim, fala, sim. poxa, não, nada comparado ao começo, Sim, nada, nada. né? Mas é isso. E existe alguma conquista da Império que te deu a sensação de que todo o esforço valeu a pena? Sim, sim. Foi quando nós conseguimos, no Dia dos Namorados, né? A gente não imaginava que ia vender tanto assim, foi nosso boom. A gente vendeu mais de 500 hambúrguer, né? Porra, E isso foi muito sensacional. legal, muito bacana, foi muito emocionante quando chegou no final do dia, a gente olhava para a cozinha toda suja, todo mundo cansado, e aí a gente tirou uma lição muito legal daí, né? Sim, Que eu falei para você, o nosso foco, né, aqui é servir.
Sim. Eu acho que nada mais justo, né? Depois de Deus ter abençoado, que nós conseguimos bater nosso recorde de venda, nós sairmos para ajudar as pessoas, né? Muitas das vezes, aquela pessoa que está numa condição de rua, né? Não tem a possibilidade de comer um lanche, né? De experimentar. E ali, com aquilo, a gente teve a ideia de, pô, vamos fazer uns 15 lanches e vamos sair entregando para as pessoas da rua. Então, depois que foi inédito isso, estouramos, ficamos muito felizes, todo mundo Legal. muito cansado, mas a gente tirou um tempo ali para conseguir abençoar o próximo também, Sim, né? sim. Não para mostrar para o público, né? E eles fazem isso, aquilo, mas sim para mostrar que todo mundo, com pouco, consegue ajudar o próximo, Sim. consegue satisfazer a vontade de alguém que às vezes tem ali aquela vontade de comer um hambúrguer, mas não tem a condição, né, de provar, de experimentar. Então, quando ali a gente saiu para fazer essas entregas, foi algo muito, muito forte, porque a gente aprendeu também a dar valor, né, Sim. no simples detalhe, né, as pessoas agradecer ali, falar, meu, obrigado, eu não comi nada, nossa, que lanche gostoso, porque o sincero feedback vem dessas pessoas, né? Sim. Então, acho que isso foi a nossa superação, Sim. esse momento aí, até então. Poxa, parabéns pela ação, Obrigado. né? Realmente é algo assim que é muito bom quando a gente faz algo. Tem um princípio que diz que é dando que se recebe, né? Isso, E a gente tá num mundo onde a roda gigante gira todo o tempo, sim, né? Às vezes a gente pode se. Bom, a gente nunca sabe, mas a gente já viu histórias de pessoas que estavam lá em cima e foram lá para baixo, sim, né? Então a generosidade, ela acaba sendo uma lição, né? De algo que quando a gente exerce isso, a gente tende a ser um ser humano melhor, né? Porque a gente consegue se colocar nos dois lados, sim, né? E uma hora aquela pessoa, ela vai subir e ela vai lembrar disso. E ela vai fazer também, né? Então, quando a gente está nesse movimento, né? Realmente as coisas costumam ser mais próspera, sim, né? sim, Acho que isso é muito importante, né? Mas sim. muito bom, parabéns pela Obrigado, iniciativa aí da obrigado. equipe. É, Bom, tem uma pergunta aqui. Na sua visão, quais características são indispensáveis para quem quer empreender hoje no Brasil? Não ter medo. Boa, Acho que essa é a principal. Você não sim, pode ter medo. Não pode ter medo de errar, não pode ter medo do não. Você tem que persistir, você tem que correr atrás. Você teve um não? Tá bom, eu vou correr atrás do sim. Não, não vou desistir. É você não ter medo, não desistir e persistir. Acho que esse é a característica que alguém que está querendo empreender agora precisa. boa. O medo é uma das coisas que realmente acho que em tudo, né? Uhum. Não é fácil, né? Mas quando a gente desafia ele, aí a gente vê o poder que a gente tem. Sim, sim. Você começa a entender, né, a Sim, realidade das coisas. exatamente. Então, você é empreendedor, ou você que está com espírito de empreendedorismo, não deixa o medo falar mais alto, não. Levanta seu braço aí e desce a mão nele. E pra cima. E vai Não para pode cima. parar. É isso aí. Grandes pessoas que de sucesso têm histórias para contar relacionado a isso, né? Sim, sim, com É certeza. bem isso. E que conselho você daria para alguém que sonha em abrir um próprio negócio, mas ainda tem medo de começar? E você já falou exatamente ali a questão do medo, mas a pessoa está com medo para começar. Qual o seu conselho? O conselho é: faça uma reflexão da sua vida, né? Eu acho que assim, nem todo mundo nasceu para empreender, mas acho que você tem que olhar para você e falar assim: será que eu estou preparado para empreender? Será que é isso que eu quero para minha vida? Porque às vezes você é uma pessoa que está satisfeito com estar ali Sim, num lugar mais cômodo, mais que é certo que você vai receber ali mensal, né? Porque de fato, empreender não é fácil. Hoje sim, você acorda rico, amanhã você acorda pobre, né? Todo dia você tem uma dificuldade, todo dia você tem uma necessidade, e além disso, as coisas que acontecem no dia a dia, ela vai te tornando forte. E tem certas pessoas que não querem passar por isso, que ela sim, quer uma vida mais cômoda. Então, acho que assim, para você começar, você tem que identificar qual que é o seu perfil. Se você é sim. um perfil mais agressivo, que quer ir para cima, que quer fazer acontecer, você é um perfil mais calmo, mais tranquilo, que quer ir ali gradativamente, crescendo aos poucos e subindo de cargo em cargo, trabalhando em algo que é mais, como posso dizer, seguro, Seguro. entendeu?
Nem todos, né? O empreendedorismo não é para todos, né? Tem pessoas que realmente têm esse desejo de crescer na empresa. Ela assim, tipo, o estagiário, assistente, supervisor, gerente, superintendente, diretor, e aí vai. E Sim, aí quer ficar nessa formatação e tá tudo bem, né? Mas realmente empreender hoje, né? Tem que ter um espírito empreendedor, né? Só tem sim, que sentir sim. aquela vocação, porque não é fácil. São outros desafios, né? São outras coisas para olhar. Então tem pessoas que preferem ficar naquela segurança ali daquele formato de trabalho e Sim. tem essas outras que já querem desafiar mais e E ir pra ir cima, para né? cima, né? Mas muito bem, muito bem. Eu costumo falar assim, outra coisa também, pra quem quer empreender, é você pensar, como que você se vê lá na frente? Sim, Você é uma pessoa que você quer ter a sua liberdade, né, financeira, sua liberdade para você estar com a sua família, sim, entendeu? Então, o perfil empreendedor, você consegue desfrutar mais disso, sim, né, a longo prazo. O perfil, né, conservador, que é de um CLT, eu acho que você já vai cultivar agora e diariamente você vai conseguindo essas conquistas, né? sim, O empreendedor já não. Você investe agora para conquistar lá na frente. sim, exatamente. Você ter a sua liberdade, né? Conseguir, claro, tem seus desafios também, não é Sim, fácil, né? Mas ter a liberdade, né? De repente você fala assim, poxa, hoje é um dia tranquilo, né? Hoje eu vou pra praia com a família, sim. né? Agora no CLT você não pode, né? Você tá dentro da sua carga horária de jornada, lá vai pra praia que no outro dia, Sim. Você vai passar no RH. né? Vai passar no RH, o RH vai te convidar pra. Tomar um cafezinho. Exatamente, mas tudo requer uma responsabilidade, né? Sim, sim, Seja lá do lado do empreendedor ou seja lá do lado do seletista, né? sim. Mas é isso aí. E qual é o futuro que você imagina para a Império nos próximos anos? O futuro para Império em São Paulo, né? É termos 5 unidades aqui, né? Ou mais. Pegar todas as regiões de São Paulo, Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, trazer qualidade, porque hoje em dia, quando você fala de hamburgueria, os donos de hamburgueria muitas das vezes deixam muito cômodo, né? Ah, já Sim, tenho hamburgueria, já abri mais uma filial, eu vou largar de mão. E é onde a hamburgueria acaba perdendo qualidade, né? Onde acaba perdendo cliente, né? E o nosso foco é fazer a diferença, é chegar aqui em São Paulo, mostrar que nós trazemos qualidade, que nós vamos continuar com a qualidade, né? Trazer uma afinidade, né? Para o cliente, que eu acho que é assim, é muito além da venda de um hambúrguer, é a experiência, né? Nada mais é do que a experiência de você levar seu filho, sua esposa para comer um hambúrguer lá no nosso salão, né? Conversar, fazer network, conversar com outras pessoas, né? Você levar uma namorada, por exemplo, na quarta do casal, porque lá nós temos a quarta do casal voltada para quê? Claro, para vender, para divulgar, mas também para ter aquela sensibilidade hoje no relacionamento que é você e a sua companheira vivendo o momento de vocês, né? legal. Isso é muito forte, por quê? Porque as pessoas, os casais hoje em dia, eles estão olhando muito para fora, mas menos para dentro, para eles, né? Sim, E sim. isso é onde ocasiona o quê? A questão de casamentos frágeis, que não duram muito tempo. Por quê? Porque não tem esse tempo, essa sensibilidade. Então, com essas campanhas, com essas ideias, é o que? É trazer a família reunida, é trazer o que? A experiência. Pô, você tá na sua casa, ai, o que que eu vou fazer? Eu não quero fazer comida. Ah, vamos pedir um lanche. Aí você pede um lanche lá na Império Hamburgueria, aí você vê que todo o carinho que nós temos ali de mandar um docinho, uma fine, né? Que Ah, muitas das vezes você eu já pode recebi, pegar, já. que você Uns pode mimos pegar. ali. Isso, aí você pega a fine e fala, ó, amor, pra você de Sim, presente. Ou, ô, filhão, ó, aqui, ó, uma balinha pra você, né? Trazer isso é o que nós estamos trazendo, querendo trazer pro mercado. A experiência, legal. não só comer um hambúrguer. A experiência do cliente, né? Poxa, eu não Isso. sabia que lá tinha datas temáticas. Por exemplo, a Sim. quarta-feira É a quarta do do casal. casal. Pô, Toda legal. quarta-feira. Pô, estratégia bacana, hein? Tem que fazer a dos solteiros também, porque daí quem tá querendo encontrar alguém, vai lá pra hamburgueria, fala, Que vai solteiro encontrar. ali. Opa, aí a galera que já vai começando a entrar ali já começa ali, às Sim, vezes sim, pode sim. começar alguma coisa. Não, bom Aí, insight, ó, bom insight. Gostei, gostei desse a daí. ideia aí, ó.
Viu, né, pessoal? Então vamos investir nisso aí. A quinta dos solteiros. Quinta-feira. Pode ser uma sexta, né? Que geralmente sextou, o Sim, pessoal já quer sair para os encontros sim. aí. Sextou dos solteiros, vamos É. lá. Aí, são boas estratégias, né? Mas sempre visando ali a experiência do cliente, que é algo Sim, que, quando um comércio, enfim, algo perde a qualidade, a experiência do cliente, ela não é vista, meu, fica a desejar, porque você pode ter os ingredientes ali, um produto, mas se o cliente ele não tem uma boa experiência, ele não volta mais, sim. né? Esses dias aí eu pedi uma pizza numa determinada pizzaria, não vou citar o nome, Aham. mas veio assim, metade queijo e metade era chocolate, né? O chocolate todo ele tombou no queijo. Aí Nossa. mandei a foto lá pra ela, falou assim: "Ah, a gente vai, meu, quando a gente pede alguma coisa até chegar, a gente já tem aquela expectativa da fome. É, Aí chegou, opa, veio aquele cheirinho e tals. Eu não vou esperar o cara vir aqui retirar novamente e trazer a correta. Ela foi tão ignorante no WhatsApp, eu falei pra ela assim: "Não, pode deixar. A gente vai passar aqui, vai dar um jeito, a gente vai consumir a pizza". Mas não volto mais, por conta da ignorância da pessoa lá no WhatsApp. sim, É sim. é uma pizzaria que os ingredientes é bons e tudo mais, só que, meu, poxa, Deixa a desejar, deixa a né? desejar. Então, assim, a experiência do cliente é algo que tem que ser, né, a cereja do bolo, né? Bom atendimento e é o que tem na Império, e eu atesto, viu? Realmente é desse jeito lá, Obrigado. né? Desde a entrada, o pedido, enfim, é um ambiente acolhedor, até para quem pede de casa também, Legal, é super legal, legal. Então, legal. super recomendo. Bom, de perguntas aqui, já encerramos, né? Quero novamente agradecer aí a sua presença aí por ter aceito o convite. Muito obrigado, E obrigado. eu queria que você falasse aí das suas redes sociais. A gente vai colocar aqui no vídeo, né? Sim, sim. Fala aí dos seus contatos, seu Instagram. Nosso Instagram, né, pessoal, vai estar aí descrito nos contatos que a gente vai colocar, mas é imperioburger.sp, né? Nós estamos nas plataformas, a Império Hamburgueria está na plataforma do iFood, né? Atualmente só no iFood e também no nosso cardápio digital. E nós temos também, nós trabalhamos como uma Dark Kit. Nós temos também outras marcas rodando lá, por exemplo, a Rock Burger e agora a Cheeseburger, né? E essas estão em todas as plataformas, que é a Kita, 99, iFood, né? Então, não perca a oportunidade de experimentar e também fazer parte desse império. Muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez. Bom, então para encerrar, e aqui, né, também tá meus dados de contato. Eu sou Danilo Costa, consultor especialista em seguros. Você que se interessou pelo conteúdo também, empresário, deseja fazer aí um bate-papo, entre em contato aí comigo, aqui está minhas redes sociais, danilocosta.connect e meu e-mail e telefone de contato, né? Então, precisou de seguro, entre em contato comigo, vamos bater um papo também. Pessoal, acabei de sair do podcast com o Danilo, sensacional, muito legal esse bate-papo e já deu fome. E para onde que nós vamos agora? Para a Império Hamburgueria. E eu quero convidar vocês para fazer parte desse império e vir sentir o sabor do interior. Vem!